Dando sequência aqui em mais um vídeo dessa série a respeito do relatório climático do IPCC, publicado no início de agosto, no vídeo de hoje eu vou fazer algumas observações com relação à maneira que o sumário é preparado e disseminado para a imprensa mundial. Então, se você se interessar pela questão das controvérsias com relação ao crescimento global, é hora de você já dar o seu joinha e se inscrever aqui no canal. E antes que você fique revoltado porque você está ouvindo sempre aquele mesmo mantra do aquecimento antropogênico e tal, vou alertá-los de que isso não é um consenso entre a comunidade científica, não é um consenso. A ciência é feita de controvérsia, não adianta você filtrar e colocar só aqueles que são mais agradáveis para tocar num certo assunto. Então vamos aqui alguns pontos aqui. Como eu já comentei num vídeo anterior que está aqui no canal, de um relatório gigantesco coletado por mais de 1000 pesquisadores, aquilo é condensado em 3.900 e tantas páginas, e aí para facilitar a vida do meio jornalístico e os gestores públicos, tudo é condensado num relatório de 42 páginas, uma coisa bastante sintética, de 3.900 páginas. Você não precisa ler o resto, só vai ler o sumário, que ali foi filtrado exatamente aquilo que o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas quer que você saiba. Então, é interessante porque depois todas as matérias que eu fui coletando a partir do dia 9 de agosto, rapidamente eles repetem sempre as mesmas frases que estão no sumário. Então, para quem, por exemplo, está lendo e não sabe que aquilo foi extraído do sumário, ele vai encontrando em diferentes veículos a repetição de certos mantras, vai dizer, nossa, eu já ouvi isso em algum lugar, puxa, então vai ficando sempre uma coisa muito bem, tem um método nessa maneira de soltar o sumário e dizer, olha, vai repetindo isso aqui, as coisas que estão no sumário. Então, coisas como, por exemplo, o que marca essa nova publicação do IPCC é o mais alto nível de confiança nas conclusões dos cientistas até agora. Aqui, quem escreve isso só esquece que nos últimos 30 anos todos os modelos matemáticos deles falharam. E eu sei disso porque eu já mexi com muitos modelos matemáticos, onde uma das premissas é que quando você estabeleceu a relação de variáveis do seu modelo matemático que está fazendo um prognóstico com relação a uma variação futura, você tem que separar uma base de dados que o seu modelo ainda não conhece, é uma base de dados do passado, e você diz assim, tá bom, agora que você viu essa série histórica dos últimos, por exemplo, 5 anos, e você conseguiu gerar, depois de 5 anos, essas correlações das variáveis, e aí você aprendeu com essa massa de dados de 5 anos, que tal pegar uma base de dados que você ainda não viu, do mesmo fenômeno, de 5 anos para trás dessa base de 5 anos, ou seja, uma coisa que vem de uma década para trás até 5 anos. E aí você testa, tem que funcionar, porque senão o modelo está viciado numa base de dados específica daqueles últimos 5 anos. E esses modelos não conseguem explicar porque, por exemplo, a temperatura caiu de 1946 até 1975. Interessante que aqui faz sempre uma referência, não, a temperatura está subindo bastante, acelerando a partir de 1975. É claro, porque ali foi o mínimo. É claro que ela acelerou depois, essas coisas são cíclicas. Bom, aí é interessante porque aí tem um parágrafo que diz assim, a frase, aí está entre aspas, muito provável, que é sobre aquecimento, a frase muito provável aparece 42 vezes nas 40 páginas do relatório, voltado para a formulação de políticas públicas, porque o sumário também é voltado ou para a imprensa ou para gestores de políticas públicas. Então, é razoável isso? Num documento de 42 vezes aparece a palavra muito provável. Por quê? Porque daquelas 3.900 e tantas páginas do relatório principal, foi sempre sendo pensado trabalhos de cientistas que ao longo do trabalho deles usam a expressão muito provável. Porque não é razoável num documento desse tipo que seja uma mera coincidência aparecer essa frase tantas vezes. Evidentemente que essa expressão muito provável está presente em algumas centenas
de trabalhos desse grande compêndio das 3.900 páginas. Então basta que você diga, olha, eu tenho preferência por certas expressões para fazer o sumário, né? Porque não é razoável realmente uma repetição dessa num documento tão pequeno, né? Aí vem aqui a afirmação do senhor Peterson, que diz assim: acho que não há nenhuma surpresa no relatório. Claro, né, porque ele já foi condensado para aquilo que eles queriam, que é o resultado final, né? Que é inegável o aquecimento, tem que ser assim, né? É a solidez abrangente dos resultados que torna esse relatório mais forte, é o relatório mais forte do IPCC feito até agora, diz o professor Peters, da Universidade lá de Londres, do College de Londres. Só que é interessante que na linha seguinte diz assim: o Peterson é um ex-representante do governo holandês no IPCC, porque como é um painel intergovernamental, você tem que indicar um representante político. E essa é a grande reclamação de mais de 1.000 climatologistas, geofísicos, que se retiraram de 2007 para cá. Inclusive tem cartas sobre isso, que eles escrevem uma carta se retirando, dizendo que, olha, vocês criaram um painel puramente político e são excluídos aquelas fontes que vocês simplesmente não agregam para a sua plataforma política. E aí é interessante que assim, uma das conclusões mais claras do novo relatório é sobre a responsabilidade da humanidade pelas mudanças climáticas que vivemos no momento. Não há mais dúvidas, a causa somos nós. Isso aqui é extremamente discutível. Na ciência, onde já se viu, em qual processo de método científico, de pesquisa científica, diz que não há mais dúvida, né? As únicas coisas que não param dúvidas são aquelas que são taxadas de lei, como por exemplo a lei da gravidade, lei dos corpos, enfim, né? Fora isso, tudo é questionável. E é assim que a ciência vai evoluindo. Agora, muito interessante esse grupo de cientistas dizer não precisa mais discutir nada. Por isso que isso aqui, na verdade, é um ardil para que qualquer um que tente confrontar com argumentos diz: você é negacionista, hein? Você é negacionista porque isso aqui já está pacificado. Não está pacificado. Tem vários indicadores, né? Erupções vulcânicas, atividade solar, o campo magnético da Terra, o aquecimento ou não dos oceanos, né? Tem muitas coisas falhas nisso aqui. O próprio aquecimento médio, com 1,5 grau, uma previsão até o fim da década, se previsões meteorológicas, a precisão, uma questão de dias para ter uma precisão razoável, vai se prever certas coisas que estão se falando aqui de décadas, né? Mas que modelo poderoso, é tão poderoso com essa precisão de 1,5 grau, 2, sendo que no passado erraram todas as previsões, o aumento do nível do mar, temperatura, o que ia desgelar. Hoje a Groenlândia já não teria mais gelo, o Ártico não teria mais gelo. Interessante. Aqui, bom, e esse novo relatório reafirma essa conclusão. Em todos os cenários, que são modelos matemáticos, então você tem que estabelecer um cenário. Em todos os cenários, esse aumento de temperatura será alcançado em 2040, ou seja, a temperatura média do planeta vai ter aumentado 1,5 grau. Sabe onde que são todos os cenários? No tal do sumário. De fato, quando você pega o sumário, todos os modelos matemáticos de extrapolação, que é uma extrapolação, é coisa que não aconteceu ainda, uma coisa é interpolação entre coisas que já aconteceram, você não tem um dado intermediário, você faz uma interpolação. Extrapolação é isso que está sendo feito aqui. Até 2040 você está extrapolando uma coisa de uma premissa que você está partindo do pressuposto que vai acontecer. Todos os modelos que estão no sumário, de fato, colocam uma faixa de temperatura de aumento. Quando você vai no relatório de 3.900, você tem modelos lá que, inclusive, dizem que a temperatura vai ficar estável. Mas esse não foi escolhido. Então, isso aqui é uma meia-verdade, que em todos os cenários esse aumento de temperatura será alcançado em 2040. Em todos os cenários do sumário. Você entende onde que está a pegadinha? Né? E aí tem certas coisas que são interessantes. Tem uma má notícia que é o seguinte: não importa o que façamos, o nível do mar vai continuar a aumentar. Mas vocês não estão dizendo que é tudo antropogênico? Não, mas é por quê? Porque certas coisas já são irreversíveis. Então esse pessoal, o tempo corre contra eles, porque todas essas projeções, em breve, simplesmente não vão se verificar. Porque de fato, ainda que as mudanças climáticas de fato elas ocorrem, mas não realmente com a interação humana.
Por exemplo, com relação aqui, se chega, olha uma proporção interessante, que diz, olha, o grande vilão, nós identificamos que é o metano. No aumento de temperatura até agora, que foi de 1,1 grau, né, eles não podem deixar passar de 1,5, mas já atingimos 1,1 grau. Então, nessa perspectiva de já termos atingido um aumento de temperatura de 1,1 grau, 0,3 graus Celsius veio só do metano. Bom, por uma questão assim, puramente de lógica, se você pegar o 0,3 graus Celsius dentro da magnitude de 1,1, dividir o 0,3 por 1,1, você vai chegar a 27,3%. Ou seja, o metano sozinho, ele, em relação ao CO2, ele foi responsável por 27% desse aumento de temperatura. Ocorre que, enquanto o CO2 hoje está presente ali em torno de 400 partes por milhão, então você tem 1 milhão de partículas ali do ar, que é oxigênio, nitrogênio, os gases, né? 400 e 1 milhão são de CO2. No caso do metano, são partes por bilhão, em torno ali de 5, 6 partes por bilhão. Então é interessante, veja a potência do metano. Veja a potência, porque uma coisa que é só em partes por bilhão tem um efeito de 27% no aumento de 1,1 grau. É algo realmente impressionante. Agora, é muito interessante que no modelo desse não se considere, por exemplo, que o vapor de água que está na atmosfera no formato de nuvens, como a água ela tem uma capacidade de absorção de calor enorme, é um dos fluidos aí com maior capacidade de absorção de calor, tanto é que é usado nas caldeiras para gerar energia e vapor, aquela coisa toda. As nuvens, de fato, quando elas estão no céu, elas acumulam uma quantidade de calor, elas realmente são o grande efeito estufa do planeta, são das nuvens. Tanto é que quando você, mesmo numa noite onde você não tem nuvens, você percebe que a perda de calor é muito mais intensa porque não tem cobertura de nuvens, né? E elas não estão em partes por bilhão e muito menos por partes de milhão, né? Ainda que você excite a molécula de CO2 e de metano, e ela vibrando ali, ela emita ali, ela guarda ali um certo calor, fica emitindo ali aquele calor. Agora, de qualquer forma, as coisas estão muito esparsas, só na superfície do globo são 530 milhões de quilômetros quadrados. Quer dizer, quando a gente extrapola isso para a própria atmosfera, são milhões e milhões de quilômetros quadrados de superfície de coisa. E ainda assim, provavelmente aquilo que é testado ali em laboratório, se acha simplesmente que se extrapola isso para E finalmente, no final aqui, que a justiça será acionada. Como eles já estão percebendo que na COP26, que vai ser realizada na Escócia, ainda esse ano, no final do ano, a prioridade dos países vai ser muito mais reconstituição econômica em função depois do pós-pandemia, então eles já estão preparados, evidentemente, para judicializar. E aí aparece a pessoa aqui, a Kaisa Konsen, assessora política sênior do Greenpeace. O que ela disse? Não vamos permitir que esse relatório seja arquivado por mais inação. Em vez disso, vamos levá-los aos tribunais. Bom, ao fazer isso, como foi feito recentemente na Holanda, tentando coibir empresas petrolíferas e tal, as empresas, elas que estão numa situação de dizer, não, então eu vou colaborar, tem um plano aqui de redução, já que vocês querem que eu reduza, eu vou fazer uma redução. Ao começarem a ser acionadas judicialmente, o jogo vai mudar. Você vai dizer, não, agora você está justiça. Bom, então agora o jogo vai mudar. Aquilo que foi de financiamento para você eu vou cortar, aquilo eu vou contratar um outro pesquisador, um desses que saiu do IPCC para apontar as falhas no seu relatório, aí o jogo vai virar de cachorro grande. Então vamos aguardar até novembro de 2021, quando teremos então a COP26.